O que fazer, então? Nessa última parte, a gente vai ver como que os coríntios deveriam ter tratado as ofensas cometidas contra eles pelos seus próprios irmãos. O que nós veremos aqui vale tanto para eles quanto para nós hoje, e se baseia no ensino de Jesus que está lá em Mateus 18, quando ele diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Mais adiante, Jesus vai dizer, quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, vamos imaginar uma situação. 2 membros da igreja de Corinto eram pescadores. Algo aconteceu que o barco de um deles ficou irreparavelmente quebrado. Então, o outro irmão concordou em emprestar o seu barco para ele trabalhar quando ele não estivesse usando o barco, apenas pelo preço de manutenção, limpeza, cera, essas coisas, e que ele arcasse também com qualquer dano que fosse causado durante a sua pescaria. Ótimo, tudo ia muito bem até que um dia o irmão que tomou o barco emprestado devolveu o barco com a vela rasgada de cima a baixo. Não fui eu, já estava assim quando eu peguei. Só que o dono do barco sabia que isso não era verdade. Porque outros pescadores que ajudaram o irmão a retornar para a praia quando a vela foi rasgada, eram testemunhas de que ele é que havia acidentalmente causado aquele estrago. Ele estava mentindo porque ele sabia que o tecido daquela vela era bastante caro e ele não queria arcar com essa despesa. E aí? À luz dos ensinos de Jesus e de Paulo, como o dono do barco deve proceder? A situação se encaixa precisamente aí no versículo 18, ao versículo 15 do capítulo 18 de Mateus. Um irmão pecou contra o outro. Eles tinham feito um acordo, só que o irmão que tomou o barco emprestado, em desonestidade, estava se recusando a cumprir o acordo. Nesse caso, as orientações de Jesus são claras. Primeiro passo: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Ô meu irmão, todo mundo sabe que é você mesmo que estava usando o barco quando a vela rasgou. Eu sei que a vela é cara e eu até divido a despesa com você, mas você tem que me ajudar a comprar uma vela nova. Só que aí o irmão continua sem assumir o erro. Não, primeiro que ninguém pode provar que quando exatamente que essa vela se rasgou. E segundo que o barco é seu, você que se vire aí e eu não tenho nada a ver com essa vela estragada. Então, nesse caso de impenitência, o cara não se arrependeu, a gente vai para o segundo passo que Jesus instrui, que é: se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aí o dono do barco chega e diz: meu irmão, tá aqui fulano de tal, ele me disse que te ajudou a retornar com o barco no dia que você me devolveu ele. Me falou que te perguntou o que é que tinha acontecido e você admitiu para ele que você que acidentalmente rasgou a vela do barco quando você estava manobrando para virar ele de volta para a praia. Não,
que eu quis dizer é que eu só percebi que a vela estava rasgada quando eu fui tentar virar o barco. Só que, meu irmão, não faz sentido esse seu depoimento. Como que você ia conseguir navegar até alto mar se a vela já tivesse rasgada? Não faz sentido isso que você está falando. Só que aí o irmão que rasgou a vela continua insistindo que não foi ele. Então, Jesus aponta para o terceiro passo. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. Então ele vai chegar para o pastor e dizer: pastor, tem 5 dias que eu estou sem pescar porque meu barco está sem vela. Eu dependo disso para viver. Eu tenho 8 filhos para sustentar. Se meu irmão não me ajudar a pagar a vela, como é que eu vou fazer? Eu já insisti com ele. Eu nem pedi para ele pagar o valor inteiro, como estava no nosso acordo. Eu mesmo me ofereci para pagar parte da despesa. E mesmo assim, o cara insiste em se recusar a me ajudar nessa despesa. Tem colegas meus que estão de prova, já que foi ele que rasgou a vela mesmo. O cara lá que ajudou ele a, a retornar com o barco no dia que a vela rasgou. Eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho um barco para pescar. Não tenho como pagar a vela. E aí? E aí o pastor vai até o irmão que rasgou a vela e vai falar da situação. Vai falar da situação do dono do barco, vai arrazoar com ele sobre o que deve ser feito, vai aconselhar, vai repreender, vai exortar. E aí, o que acontece? O irmão não dá o braço a torcer. Nesse caso, não há mais o que fazer. O quarto e último passo que Jesus instrui a dar é esse. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Ou seja, já que aquele irmão não está dando evidências de que ele seja um verdadeiro irmão, trate-o como se ele não fosse. Ele não se arrepende quando confrontado e não mostra nenhuma compaixão para com o dono que tem 8 filhos e está sem como poder trabalhar, sendo que ele foi bondoso com ele quando emprestou o barco voluntariamente. Então ele não está dando evidências de que ele é um verdadeiro seguidor de Cristo. Agora ele vai ser tratado pela igreja como qualquer descrente. E é claro que ele continuará sendo amado por todos. Só que ele precisa se arrepender, precisa crer no Evangelho e se converter para retornar à comunhão da igreja, especialmente da ceia do Senhor, da qual não convém que descrentes participem. Agora a gente chegou num ponto em que o emprego do tribunal civil é permitido para os crentes. Já não se trata mais de um conflito entre irmãos da igreja. Agora é um conflito entre um crente e um descrente. E a queixa do crente ela é legítima. Ele precisa daquele emprego para se sustentar e sustentar a sua família. Ele não quer se vingar, não quer revidar, não quer retalhar a pessoa que causou o dano no barco, na vela do barco. Ele só quer que ela assuma a parte do custo do reparo do barco, como é justo que seja feito. Agora, ainda assim, ainda que seja lícito levar uma causa dessas ao Tribunal Civil, é bom lembrar que sofrer o prejuízo é a solução preferível. Repetindo as palavras de Jesus que nós já vimos nessa aula. Abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Lucas 6, 27 ao 30. E em Mateus 18 nós temos a parábola do servo impiedoso,
que se recusou a perdoar uma dívida do seu conservo, sendo que ele mesmo já havia sido perdoado de uma dívida muito maior do que a do seu conservo. Então, a gente foi imensamente perdoado por Jesus Cristo. Nenhuma ofensa que é feita contra nós é tão grande que não possa ser perdoada e esquecida. É isso que nós devemos sempre buscar. Senão, como é que a gente vai orar ao Pai Nosso, que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Colocar isso na prática, é claro, é desafiador, só que essa que é a vontade de Deus. No caso do nosso pescador, Deus sabe que ele precisa de roupa e comida para viver. Deus não está cego para essa situação. Em última instância, aquele pescador não depende do barco para sustentar a sua família. Ele depende tão somente de Deus. E Deus pode sustentá-los de muitas outras formas. Então, o ideal seria que o pescador sofresse o prejuízo e confiasse a sua situação a Deus, sem ansiedade quanto ao que ele haveria de comer ou vestir. Por último, eu quero lembrar que nós não estamos falando de ofensas graves, como crimes. Vamos supor rapidamente casos de assassinato, de abuso sexual, de violência doméstica dentro da igreja. Já de cara, não há como considerar que o ofensor seja um irmão em Cristo. Paulo ensina em Romanos 13 que os governantes não portam a espada sem motivo. Ela é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Esses criminosos podem até vir a se arrepender dos seus pecados e serem salvos. Ainda assim, convém que eles sejam punidos. Ainda que o criminoso se arrependa logo depois do crime, se a sua conversão for verdadeira, ele mesmo reconhecerá que é justo que ele seja punido. Eu já ouvi casos de irmãos que, depois da sua conversão, eles confessaram seus crimes à polícia, dispostos a sofrerem a pena que era devida a eles. Afinal de contas, a autoridade é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Tá certo? Então é isso, pessoal. O Tribunal Civil tem o seu lugar. A gente viu nessa aula que o que não fazer quando o irmão pega contra nós. A gente viu também o que fazer nessa última parte. E por ultimíssimo, terminei aí com alguns comentários sobre quando a gente pode acionar a justiça civil para resolver uma situação. Que Deus nos capacite a colocar tudo isso em prática. Dar a outra face não é fácil, nosso instinto é sempre revidar, mas se nós mantivermos sempre na nossa mente os exemplos de vida que a gente tem em Jesus Cristo e em Paulo, certamente isso nos constrangerá a pensar e a agir da mesma forma como eles agiram. É isso, um abraço e até a próxima.